Fala, minha nação tricolor, hoje segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Bahia. No dia de hoje a gente vai dando continuidade a mais informações, né, sobre o mercado de transferências. Ontem a gente teve praticamente o acerto de 4 jogadores encaminhados, trouxe em vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai dando continuidade falando sobre o atacante Martin Lutero da equipe do Fortaleza. Houve um alvoroço nas redes sociais sobre a sua possível chegada no Bahia e eu gostaria de trazer minhas apurações, trazer as minhas informações a respeito desse jogador e a respeito desse assunto também. E também queria falar com vocês sobre o zagueiro Adrielson. Tem informação muito quente sobre esse nome. Eu queria também explicar todo o contexto para vocês, trazer as minhas apurações, colocar as minhas informações para vocês aqui no canal. Então, conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso para ajudar o nosso canal e também se inscreva para você não perder mais nenhum conteúdo aqui sobre mercado de transferências, para você poder ajudar a nossa comunidade e para você poder também concorrer ao nosso sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos. Vou te dar uma camisa do Bahia para você, torcedor, por sortear aqui no canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o atacante Martin Lutero da equipe do Fortaleza. Muita gente comentando, muita gente perguntando sobre esse nome. E eu queria trazer aqui as minhas apurações em vídeo para vocês, para conseguir entender todo o contexto e também para conseguir entender melhor essa situação. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, atacante de 33 anos, 23 gols na atual temporada de 2024. Na temporada passada, de 2023, marcou 24 gols, ou seja, é um atleta que tem ótimos números, ótimas participações em gols. Nessa temporada, no futebol brasileiro, ele foi top 5 em termos de participações em gols, né, somando gols e assistências. É um cara que teve um destaque muito grande nessa atual temporada e despertou o interesse do Bahia e o clube fez uma sondagem. O Bahia fez apenas uma sondagem pelo Lutero. Não procede informação, já adiantando aqui para vocês, não procede a informação que o Bahia tem negociações avançadas com o jogador nesse exato momento. De acordo com as minhas apurações, com as minhas informações, isso não procede. O Júnior Leal, que é um jornalista, trouxe a informação dele aqui também, falando sobre esse interesse do Bahia, sobre negociações e tudo mais. Eu não sei muito bem o que ele falou, vi muita gente comentando sobre isso, mas trazendo aqui a minha apuração e a minha informação, dando crédito também ao colega, porque eu não quero descredibilizar a informação de ninguém. Estou trazendo apenas a minha. Vamos lá. O Bahia queria contar com o jogador, teve interesse pelos números, por tudo que foi o Lutero nessa atual temporada para a equipe do Fortaleza. É um cara que representa muito, é um cara que entrega muito fácil, mais de 20 gols na temporada. Ele tem 63 jogos, se eu não me engano, somando todas as competições que o Fortaleza disputou em 2024. E em 2023 também ele teve 63 partidas. E o Bahia despertou o interesse, né? Fez a sondagem, procurou saber informações e mais detalhes. Mas o Fortaleza, logo no primeiro momento, descartou qualquer tipo de negociação que queira fazer envolvendo o jogador. O Fortaleza não tem intenção nenhuma de vender o Lutero. O Fortaleza não tem intenção nenhuma de abrir negociação com qualquer outro clube para a saída do Lutero. Ou seja, o Bahia provavelmente não vai conseguir essa contratação. É muito difícil de acontecer e o jogador provavelmente não vem. Tá? A informação que eu tenho para passar para vocês é essa. Descartem praticamente o Lutero no Bahia, porque isso não deve acontecer. O jogador não tem negociações encaminhadas com o Bahia nesse exato momento, de acordo com as minhas apurações. O Marcelo Paes também deu uma entrevista recentemente ao Globo Esporte falando sobre isso, falando sobre a dificuldade e tal de encontrar um jogador à altura no mercado e dificilmente vai abrir negociações com qualquer outro clube para liberar o jogador. A mesma informação que eu tive também, bati na mesma tecla. É um jogador importante, é um jogador fundamental. Tudo isso eu ouvi, um jogador importante, um jogador fundamental. A gente não tem intenção nenhuma de liberar, é muito difícil Fortaleza conseguir tirar o jogador. É muito difícil Fortaleza liberar esse jogador e qualquer clube do futebol brasileiro tirar ele de lá só com o pagamento da multa. E o Bahia provavelmente não vai fazer isso porque é um valor muito irreal, né? A gente sabe como funciona essas multas, eles colocam justamente para despistar qualquer tipo de interesse, principalmente no mercado brasileiro e tudo mais. Então, dificilmente o Lutero vai sair do Fortaleza, vai para o Bahia ou para qualquer outra equipe. O Fortaleza tem muito desejo de continuar com ele para a próxima temporada, sabe da importância que ele tem, até pro esquema do Vojvoda. É um cara que tem um posicionamento assim absurdo, gostaria muito de ver aqui no Bahia. Sincero, honestamente, acho que seria um atacante que mudaria o patamar, porque, como eu falei anteriormente, ele entrega mais de 20 gols na temporada muito fácil. E 20 gols numa temporada no futebol brasileiro é muita coisa. São 23 gols no ano, gente. Muita gente falando, nome ruim, esperava mais, 33 anos e tudo mais. Beleza, a idade já é um ponto a ser considerado, já é um jogador com uma certa idade, não é mais nenhum novinho. Mas ele tem 23 gols na atual temporada. Qual é o jogador do Bahia que tem 23 gols? Qual foi o centroavante do Bahia que teve algo próximo a isso? Nosso artilheiro foi o Tassiano com 15 gols na temporada. Faltou para o Bahia em 2024 um atacante matador. Um atacante que conseguisse te entregar essa quantidade de gols, porque isso vai fazer toda a diferença. Às vezes é uma bola que entra aqui, lá ele, né? Uma bola que vai para o gol, é um gol a mais, é um 2-1, é um 1-0, que no final de um campeonato faz toda a diferença, como fez, por exemplo, o Fortaleza com o G4 garantido. Então, G4 não, acho que o Fortaleza foi para a Libertadores direto. Não sei se termina no G4, mas enfim. É um cara importante que eu gostaria de ver, mas dificilmente vai vir para o Bahia.
Falando agora sobre o zagueiro Adrielson, que pertence ao time do Lyon da França, esteve emprestado ao Botafogo nessa atual temporada, né, nesse segundo semestre. Ele participou do time que foi campeão brasileiro, campeão também da Copa Libertadores América, participou daquele time de 2023, enfim, foi peça fundamental naquela equipe. Porém, a gente tem informações a respeito de uma possível vinda para o Bahia. O Bahia despertou, né? O jogador despertou o interesse do Bahia nesta janela de transferência e recentemente fez contato para saber mais detalhes, assim como fez com o luteiro do Fortaleza, né? O Adrielson interessa ao Bahia. A informação foi do Pedro Rocha, jornalista do Globo, da Globo lá de São Paulo. Ele trouxe que o Bahia, Cruzeiro e outras equipes também do futebol brasileiro se interessaram pela contratação do jogador que voltou ao Lyon. O Lyon, assim, o Textor, que é o dono do Lyon, queria que ele continuasse por lá. A informação do Pedro Rocha queria que ele continuasse por lá, mas ele praticamente não quer ficar lá porque não gostou muito do treinador, não conseguiu se adaptar bem, não vai conseguir ter tantos minutos assim. O Adrielson tem intenção, né, de voltar ao futebol brasileiro, ou de ser emprestado não, porque o Lyon não quer emprestar, mas ser vendido para alguma equipe que ele consiga ser titular e tal, para poder voltar à seleção brasileira. Então, por isso, esse interesse do futebol brasileiro pela contratação do jogador. Qual é o valor que o Lyon pede? 8 milhões de euros para a liberação do jogador. E segundo Pedro Rocha, ele conversou com algumas pessoas próximas aos clubes brasileiros interessados pelo jogador, inclusive o Bahia, e falaram, olha, 8 milhões de euros dá para pagar. É caro, mas dá para pagar. E eu acho que vale muito a pena. Eu fiz algumas apurações, assim, tentei checar algumas informações e mais ou menos bateu com a mesma coisa que o Pedro Rocha falou lá em entrevista, né? Que o Bahia despertou interesse e tal, é um jogador que interessa. Eu perguntei sobre se tinha interesse e tal, se era um atleta que é agradável. E a resposta foi que sim, que agradável, que fazia parte ali dentro daquele que o time tinha de monitoramento e tudo mais. Então, provavelmente, vai estudando essa possibilidade do Adrielson. É um jogador que está no radar para a posição de zagueiro. Gosto muito, mas muito, muito, muito mesmo do nome. É um nome que mudaria o patamar naquela posição do Bahia, pelo que a gente tem hoje. A gente tem um Gabriel Xavier, que é um zagueiro, para mim, muito bom, que está em ascensão ainda, é um zagueiro jovem, de 23 anos. Apesar de já estar no nível ok, muito bom para o futebol brasileiro, ele ainda precisa melhorar alguns fundamentos. A mesma coisa o Canu. O Canu teve um início ruim no Bahia, deu uma melhorada bastante, mas essa reta final de temporada, junto com quase toda a equipe, oscilou bastante. Mas eu não acho o Canu um zagueiro tão ruim assim como a maioria acha. É a minha opinião. Tudo bem você pensar diferente, mas é a minha. Eu acho que o Canu é um atleta útil, um atleta que pode ajudar bastante, principalmente também sendo um dos capitães da equipe. E sobre o Adrielson, eu gostaria muito de ver aqui no Bahia. É um valor, para mim, caro? 8 milhões de euros pela contratação de um zagueiro e tal. É uma posição que geralmente custa um pouco menos, mas o Adrielson é um cara que já tem mostragem aqui no futebol brasileiro e mostragem em alto nível. Um clube que quer manter uma regularidade, um clube que quer chegar num patamar mais alto, dentro do futebol brasileiro especialmente, precisa fazer esse tipo de contratação, precisa fazer contratações que mudem o patamar, que traga jogadores para mudar o ambiente, que motivação, jogadores acostumados a vencer, como é no caso do Adrielson. O Adrielson não vai continuar lá no Lyon, o Lyon não vai emprestar ele novamente para nenhuma outra equipe, seja para Botafogo ou coisa do tipo, e só vai sair vendendo. Então que o Bahia, de fato, entre nessa negociação, consiga vencer a concorrência, faça uma proposta e consiga trazer o jogador. Eu ficaria assim realizado se isso acontecesse. Aí sim, seria uma primeira grande contratação de impacto para mim nessa janela de transferências. Não dizendo que as outras são ruins, tá? Eu vejo muita gente comentando aqui nos vídeos aqui no canal, tal jogador é bom, tal jogador é ruim. Quando eu falo sobre às vezes não vale a pena, não é pela qualidade apenas do atleta, é pelo valor que foi gasto. Mas eu entendo também que nessa janela de transferências, não só com o Bahia, tá tendo uma, assim, os jogadores são super valorizados. Qualquer jogador já vale 20, 30 milhões de reais e o mercado tá desse jeito mesmo, não tem muito o que fazer. Eu acho que o Bahia tá fazendo um mercado ainda um pouco tímido para o que era de expectativa, mas eu não me frustro tanto ou não me engano tanto com o que o Bahia está fazendo, porque eu já esperava isso. Eu já esperava um investimento mais ou menos parecido, eu já imaginava mais ou menos os jogadores com essa mesma qualidade. Óbvio que dá para buscar em mercados diferentes, óbvio que dá para buscar opções mais baratas, mas eu gosto do tipo de perfil que foi montado com o Eric Pulga, com o Rodrigo Nestor, se não fosse o valor que foi gasto. Sobre o Michel Araújo, não me agrada tanto, mas quero esperar primeiro o cara jogar. Eu vejo muita gente ansiosa sobre os nomes e tal. Daqui a pouco, se especular em Messi, vão chegar aqui e vão dizer que não joga, não presta. Não é... Calma, gente, não é bem assim. Eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que a preocupação também é, porque a gente não viu, como eu falei anteriormente, nenhum nome de impacto, mas vamos primeiro esperar os caras chegarem, jogar, se acostumar para a gente poder conectar. Óbvio que antes disso acontecer, não agrada tanto, porque também não me agrada muito. Eu vou ser sincero com vocês, eu sou torcedor do mesmo jeito. Apesar de ser comunicador, apesar de ser um cara que vem aqui para falar e tal, eu não sou aqueles caras frios na análise. Quem me conhece sabe, eu não sou frio fazendo análise, eu sou torcedor também. E eu fico preocupado com algumas contratações ou com algumas intenções de contratações, até com as minhas apurações também. Mas eu peço para vocês um pouco de calma, tá? Vamos com calma, vamos esperar primeiro, vamos torcer para que novos nomes surjam e que a gente possa fazer de fato essas contratações de impacto.
E recentemente a gente vai ver, recentemente não, a gente vai ver futuramente esse tipo de coisa acontecendo, não tenho dúvida nenhuma. O Bahia buscando jogadores e buscando atletas de mais alto nível, principalmente porque a temporada é muito longa, né? E a Libertadores está praticamente batendo na porta. Fevereiro já tem jogo contra o The Strongest, o primeiro jogo no dia 19, o jogo da volta no dia 25. Então, vamos torcer que vai chegar novos nomes, vamos torcer para que dê tudo certo. Tem vídeo aqui no canal no próximo falando sobre uma informação muito importante sobre o meia uruguaio. Então, assista aí. Não se esquece de se inscrever, não esquece de deixar o teu like. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!